Olá, queridos alunos e alunas, dando continuidade aí aos nossos estudos, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a questão do programa de proteção à saúde do trabalhador. Com o crescente aumento das indústrias aí e da demanda de trabalho, né, houve então, consequentemente, um aumento de situações de riscos ocupacionais em que os trabalhadores ficam expostos na execução ou na decorrência, né, de suas atividades. Então, à medida que você tem mais indústrias, né, ou mais organizações da rede hospitalar, como é os nossos estudos aí, então há uma crescente demanda de postos de trabalho, há uma crescente demanda de trabalho. Então, vocês vejam que começa então a surgir então as doenças ocupacionais, porque se existe o risco ocupacional, existe as doenças, vai aumentar as doenças ocupacionais. Então, na verdade, o conceito, a preocupação que se deve ter, então, é exatamente em criar um programa de proteção ao trabalhador, para que ele não, para que com o aumento de demanda das tarefas, do trabalho de cada colaborador, ele não venha então sofrer aí com as questões dos riscos ocupacionais, né? Onde que depois, posteriormente, isso pode gerar aí uma doença ocupacional e aí ocorrendo o fato aí de gerar algum distúrbio fisiológico, psicológico na saúde do trabalhador, que vai impactar diretamente no absenteísmo. E o absenteísmo, nada mais, nada menos, é que o afastamento desse colaborador. Então, o colaborador, na verdade, ele precisa que a organização garanta os seus postos de trabalho de uma forma mais segura, para que ele então dê continuidade das suas tarefas sem correr nenhum risco ocupacional, onde que posteriormente poderá gerar uma doença para ele. Então é muito importante que você tenha em mente também que você precisa criar um programa de proteção. E esse programa de proteção, ele tem que estar atrelado às condições que a organização vai oferecer para cada colaborador. Você imagina um colaborador entrar numa câmera fria e menos 2, menos 10 graus, vamos colocar nessa condição, ele entrar num ambiente desse e não ter nenhum tipo de proteção, uma capa, uma manta protetora. Você imagina dentro do centro cirúrgico, por exemplo, que a temperatura ela tem que estar controlada. E muitas vezes é muito frio dentro do centro cirúrgico. Se as pessoas que ali estão 24 horas trabalhando consecutivamente ali, ou trabalhando constantemente ali, se a pessoa não tem uma capa de proteção, então ela vai acabar criando, isso é um risco ocupacional e aonde ela pode gerar, então pode criar aí uma doença ocupacional. Então, as características então, né, de se obter um programa de proteção é justamente o que? É observar todos esses conceitos, observar todos esses pontos aí, para que ele não venha então a criar, a gerar um problema na segurança e bem-estar de cada colaborador. Então, essa observância ela tem que se fazer necessariamente, praticamente todos os dias. Porque muitas vezes a organização ela oferece os equipamentos de proteção individual para o colaborador e pode ser que esses EPIs eles não sejam de acordo com aquela situação, com aquela tarefa que o colaborador trabalha. Então é importante que você reconheça as principais características associadas a esses programas para a saúde. Então você tem que entender quais são as características para poder criar esse programa, tá certo? Identificar os fatores que possa contribuir e o que é mais importante, que possa contribuir para a qualidade de vida do trabalhador dentro da organização. Então você começa então a identificar quais são os fatores que interessam para que possa garantir a segurança de cada colaborador. Então veja, faltou um determinado EPI, ou então para aquela função ele precisa utilizar um determinado EPI. Então é importante que você então crie esse programa de proteção para quê? Para que você ofereça para cada colaborador
independente de departamento, porque um departamento pode precisar de um determinado tipo de equipamento de proteção individual e o outro departamento vai precisar de um diferente do que está, né, do que esse utilizou. E o principal é você descrever essas ações aí. O que vai ser feito para modificar? O que vai ser feito para alterar todo o processo? O que vai ser feito para criar esse programa de proteção à saúde do trabalhador? Então é importante que você tenha essa percepção para que você possa garantir, então, que o trabalhador ele tenha uma vida saudável dentro da organização e isso não vá criar nenhum transtorno e ter que afastar ele por questões aí de doença ocupacional. Então, a área de enfermagem do trabalho, ela atua no contexto da saúde ocupacional. Então, a preocupação ela é 100% voltada para a questão da saúde ocupacional. Né? Então, quais são as doenças, né, que podem ser geradas devido ao ambiente de trabalho? Então, se é um ambiente de trabalho insalubre, por exemplo, tem que ter todos os cuidados necessários para que não venha a gerar um transtorno grande para a companhia, para a organização. Então, o enfermeiro do trabalho ele é responsável por manter o conhecimento sobre cada ação de cada colaborador. Então, é importante que você tenha essa visão e que você, então, coloque em prática todas as ações, né, explicando, inclusive, para o colaborador por que a importância dele usar um determinado tipo de equipamentos de proteção individual ou equipamento de proteção em grupo também. Existe equipamento de proteção em grupo. Então, dessa forma, né, você vai contribuir muito para quê? Para que o colaborador não adoeça, para que a organização não seja penalizada por isso, ela precisa oferecer todos os equipamentos necessários, ok? Então, o programa de proteção à saúde do trabalhador ele está voltado justamente com a finalidade de se antever aos problemas que podem ocorrer futuramente. Né? Então, cria-se um programa e aquele programa tem que ser cumprido 100% de sua totalidade, ou seja, tem que ser feito da melhor forma possível. Então, essa é a ideia de se criar o programa de proteção. Vocês têm um material aí que dá para vocês estudar um pouquinho, né? Eu espero que ele consiga atender às suas expectativas e eu aguardo vocês aí então numa próxima aula aí. Muito obrigado a todos.